Seja muito bem-vindo à nossa aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje, a internet servirá de pano de fundo para a gente estudar processo de formação de palavras e o uso dessas palavras nesse meio. Então nós vamos ver como que vocábulos novos surgem na língua portuguesa e como que a gente usa esses vocábulos, com o pano de fundo da internet. Um importante processo de formação de palavras é o neologismo. Vamos dar uma olhada num texto para a gente observar alguns aspectos relacionados à construção do texto e à formação de novas palavras. A internet é uma enorme rede de computadores que reúne informações sobre os mais diversos assuntos. Atinge praticamente o mundo todo e reúne cerca de 30 milhões de pessoas. A partir do mês que vem, a Embratel promete ligar qualquer brasileiro neste emaranhado de redes de computador. A internet tem vários serviços. A sensação é a www, criada em Genebra, que permite acionar imagens e sons além de textos. Pode até parecer um bicho de 7 cabeças para quem conhece pouco sobre informática. Depois de algum treino, porém, não é difícil andar pela internet. Para se chegar a um determinado tema, por exemplo, deve-se digitar um código específico chamado de endereço. Chega-se assim à página introdutória de um assunto. Em seguida, vá clicando as palavras ressaltadas em azul e continue passeando. Os micreiros dizem navegando ou surfando, por informações sobre a competição e fotos dos mais diversos lances. O primeiro aspecto a se notar desse texto é que ele é antigo, é de abril de 95. Então, algumas coisas de que ele fala, a maneira com que ele trata a internet, é muito estranha para nós hoje. A internet, em 95, era novidade, estava começando. 30 milhões de usuários, numa escala global, isso é muito pouco do que a gente tem hoje. Então, a maneira com que ele vai apresentando alguns aspectos da internet são típicas daquela época, são elementos característicos daquela época e que não servem mais para os nossos dias de hoje. Outro ponto interessante é quando ele fala que a internet atinge praticamente o mundo todo. O vocábulo todo tem alguns detalhes, algumas peculiaridades pertinentes a ele, que conforme a organização e a presença ou não de um artigo, ele pode indicar diferentes significados. Então, quando ele fala praticamente o mundo todo, significa a gente dizer que é todo o mundo, O mundo inteiro é atingido pela internet, ou a internet cobre esse mundo inteiro. Então, o vocábulo todo, se aparecer antes do mundo, acompanhado de um artigo o, significa inteiro, completamente, o mundo inteiro. Agora, se nós tirarmos o artigo, ao invés de falarmos todo o mundo, falarmos todo mundo, muda o sentido. Ele passa a ser uma generalização, Não é mais o mundo inteiro, mas todas as pessoas, Todas as pessoas do mundo, em geral. Isso serve para várias formações com o todo. Se a gente fala todo dia, significa todos os dias. Se fala todo o dia, é o dia inteiro. Então percebam como o artigo aí interfere no significado da expressão. Toda a classe ou toda a classe. Você fala que toda a classe passará, quer dizer a classe inteira, Todas as pessoas que compõem aquela classe. Se eu falo toda a classe passará, significa que todas as classes, sem entrar no mérito de que se é a classe inteira mesmo ou não. Então é o artigo fazendo uma diferença, alterando o significado nessa composição com o pronome todo. Outro ponto importante desse texto é a gente ver a presença de alguns neologismos, algumas palavras utilizadas aí para caracterizar esse novo ambiente que é a internet. Então nós temos uma tecnologia nova. São situações novas que estão surgindo. Então, as palavras precisam ser criadas ou readaptadas para esse ambiente novo. Viajar na internet e passear pelos sites é chamado de navegar ou de surfar. Então, quando alguém está navegando na internet, alguém está surfando. Esses são os termos utilizados no texto. A gente percebe claramente que um desses termos não colou, não ficou. O verbo surfar não é muito utilizado hoje para navegar na internet. O nome dos programas que fazem essa conexão, o Internet Explorer, o Mozilla, chamam-se navegadores.
Então, navegar é muito mais usado. Isso talvez, né, por conta do Navigator Netscape, que era o primeiro programa utilizado para a navegação na internet. Aquele programinha onde você digita lá um site e daí você consegue passear pelos sites, né, consegue fazer essa navegação. Navegar, uma palavra que, né, era usada em outro contexto típico, foi emprestada, né, foi colocada no ambiente de internet. É isso que a gente chama de neologismo. Neo quer dizer novo. Então a palavra adquire um novo sentido. Ou porque você cria uma outra palavra, ou nesse caso especificamente, porque a gente pegou uma palavra existente e mudou-a de contexto. Há um outro termo interessante ali que é micreiro. Né? Por que micreiro? Por conta de microcomputador, né? Quem está na frente do microcomputador. O eiro, né, o sufixo eiro significa aquele que faz, que é o que acontece, por exemplo, né, com sapateiro, com leiteiro, né? Então é a pessoa que se utiliza daquele veículo, que se utiliza daquela determinada área, né? O pedreiro que trabalha com construção. Então o eiro é relativo a isso, aquele que faz, aquele que trabalha com isso. Micreiro seria o cara que utiliza o computador, né, que fica navegando na internet. Esse é um termo criado aí a partir de elementos de construção da própria língua portuguesa, mas que também não colou, né, também não vem até nós, não veio até os dias de hoje essa forma linguística, micreiro. Nós vamos estudar agora variações linguísticas, especificamente a variante linguística utilizada na informática. Para isso, eu gostaria que vocês observassem os seguintes textos, tentando observar qual é o posicionamento de cada um dos autores em relação ao chamado internetês, né? Aquela linguagem típica da internet, que as pessoas associam à internet e que é utilizada em vários contextos da internet. Então, tentem ver qual é a avaliação de cada um dos autores do texto sobre essa linguagem de internet. Observe o primeiro trecho. A linguagem da internet é a do diálogo informal, que busca traduzir na escrita características próprias da oralidade. Como representar algo que se assemelha às emoções expressas em nosso rosto em uma linguagem escrita? Com emoticons, diz a professora da PUC São Paulo, Lúcia Santaella, especialista em comunicação e semiótica. Repararam que a professora da PUC nos mostra alguns elementos presentes na linguagem de internet, né, e faz uma avaliação, inclusive, de um termo estrangeiro que aparece. Vamos ver o próximo texto. É uma maneira de caracterizar o ser, mas não deixa de ser uma forma de depreciar o português, pois vicia. É importante que essa linguagem seja entendida pelos adultos. Devemos nos aproximar dos jovens e não criticá-los. Ensina Eva Straum, psicopedagoga. Aqui é a opinião de uma revista especializada em língua portuguesa que fala da relação dessa linguagem com os jovens e como os adultos também devem se posicionar em relação a essa situação. Veja o próximo texto. O aprendizado da escrita depende da memória visual. Muita gente escreve uma palavra quando quer lembrar sua grafia. Se bombardeados por diferentes grafias, muitos jovens ainda em formação tenderão à dúvida. Eduardo Martins, autor do Manual de Redação do jornal O Estado de São Paulo. Trata-se aí da opinião de alguém que formula o Manual de Redação do Estadão, né, do Estado de São Paulo, um importante jornal do país. Como ele avalia essa questão da linguagem. Vejam o próximo texto. Com a internet, a linguagem segue o caminho dos fenômenos da mudança, como o que ocorreu com você, que se tornou o pronome átono se. Agora, o interneteiro pode ajudar a reduzir os excessos da ortografia, e bem sabemos que são muitos. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um casamento curioso entre oralidade e escrituralidade. Ataliba de Castilho, professor titular de língua portuguesa na USP. A gente pode dividir a visão desses textos em duas, né? São 4 textos em que o primeiro apresentado e o último têm uma visão semelhante, né? E o segundo e terceiro, os dois no meio, têm uma visão também que se aproxima.
O primeiro e o último texto são mais favoráveis a essa inovação que a internet está proporcionando, enquanto o texto 2 e 3 criticam, acho que é algo ruim, né, que pode viciar, que pode fazer com que você passe a escrever sempre assim e seu texto fique de maneira ruim ou pobre. A professora Lúcia comenta no primeiro texto que a linguagem vai evoluindo, né? Ele tem o lado mais informal e que a gente vai agregando ao nosso vocabulário termos novos, no caso, especialmente uma influência do inglês. Ela cita, por exemplo, os emoticons, como algo já bem incorporado por pessoas que utilizam a internet. Emoticons são aqueles símbolos que a gente usa a pontuação e outras marcas gráficas do texto para tentar expressar emoções, tentar expressar nossos sentimentos de maneira mais dinâmica, mais rápida. Isso facilita a escrita, né? Facilita a dinamicidade da comunicação, que em programas como MSN, por exemplo, é muito necessária. Você precisa utilizar a linguagem de maneira rápida. Conversa-se com 4, 5 pessoas, às vezes, ao mesmo tempo, e não há tempo para que você discorra longas dissertações. Você vai dando informações rápidas, né, enxutas, e que possam também rapidamente ser absorvidas pelo seu interlocutor, né, pela pessoa com quem você está conversando. O professor Ataliba comenta também sobre o interneteiro, né? Ele usa essa palavra para designar a pessoa que usa a internet, que utiliza a internet. E vejo que isso é um processo de formação de palavra da língua portuguesa. O eiro, aquele que faz, né? Aquilo que está relacionado àquele radical, aquela palavra básica, né? Que traz o significado básico. Então, internet é a palavra, a gente sabe o que é. Interneteiro é o cara que usa a internet. Assim como outras palavras em português são formadas por esse mesmo processo, né? Pedreiro, banqueiro, jornaleiro, né? Então você pega lá, jornal e eiro, aquele que faz. A gente sabe que o jornaleiro não é o cara que faz jornal, mas é o cara que trabalha com isso, né? Quem vende jornal. O banqueiro não é o que faz bancos, né? Obviamente, mas o que trabalha. E mais especificamente, quem é dono de banco. Banqueiros são os donos do banco. Quem trabalha simplesmente no banco, a gente chama de bancário. Eu vejo um processo de formação comum da língua portuguesa. Porém, interneteiro é algo que não ficou. Por que não ficou? Não há explicação. É a própria população, né, que utiliza uma palavra ou não, e é ela que define quais palavras permanecerão no nosso idioma. Vamos estudar formação de palavras a partir de estrangeirismos. São importantes recursos para a formação de palavras, a partir do quê? Do empréstimo de termos de outro idioma. Observem o trecho a seguir e depois a gente vai comentar algumas coisas importantes. Os dicionários da língua portuguesa ainda não acompanham a velocidade das informações que circulam diariamente no Twitter. Prova disso é que o verbo correspondente ao ato de postar mensagens no serviço de microblog não existe no Brasil, mas é utilizado informalmente pelos usuários do site, que se dividem entre twittar e tuitar. Na sexta-feira 9, o G1 pediu a opinião dos leitores sobre qual é a melhor grafia a ser utilizada no site, twittar ou tuitar. O resultado é que dos 781 comentários publicados, 613 pessoas acreditam que tuitar é o melhor modo de se escrever o verbo, grafia que o G1 utilizará a partir de agora. Vocês puderam observar um trecho aí do G1, né, que é o portal da Rede Globo de informações, em que eles tentaram definir como escrever o verbo tuitar. E o tuitar vem de onde? De Twitter. Twitter é um serviço de microblogs, né? Então, um serviço em que você pode colocar algumas mensagens instantâneas e são sempre mensagens curtas, do tamanho mais ou menos de uma mensagem de celular, que é por volta de 140 caracteres, ou seja, 140 batidas no teclado. Esse Twitter é uma maneira de você se relacionar. Então, você vai fazendo amigos lá, né? As pessoas passam a seguir você e tudo que você escrever, quem é seu amigo vai receber essa informação também. Então, uma palavra estrangeira que veio para o nosso idioma por conta desse serviço. E utilizar o Twitter virou
tuitar. Então, quando eu vou lá escrever, quando eu utilizo o Twitter com uma certa frequência, eu estou tuitando, né? O verbo tuitar. Reparem que isso não é tão comum assim, a gente pegar uma palavra e transformar num verbo, ou qualquer palavra estrangeira transformar num verbo. Não aconteceu isso com o Orkut, por exemplo. Não aconteceu com MSN. Ninguém fala eu vou orkutar ou MSNizar, né? É até difícil de pronunciar isso. Talvez por essa dificuldade não virou esse termo, mas também a forma de utilizar o MSN, as pessoas falavam vamos teclar, né? Usar o teclado, vamos teclar. E no caso ali, o Twitter, existe o verbo tuitar. Por que surgiu esse termo e não outro? Por que às vezes um termo não cola, como a gente pode ver vários exemplos de expressões criadas num determinado área de conhecimento e que não ganham repercussão global aí, ou no caso em todo o Brasil? Não há uma explicação clara para isso. Na verdade, o falante da língua é quem define. As pessoas, em geral, que vão definir quais palavras vão permanecer no idioma, quais vão sair do idioma. É claro que há alguns fatos históricos que facilitam ou que contribuem para isso. Obviamente que o surgimento de uma tecnologia contribui para o surgimento de uma palavra, de uma expressão. Computador, internet. Por que a gente tem essas palavras hoje em português? Porque essas tecnologias foram criadas. E também há o caso de tecnologias que somem e que a gente deixa de falar. É o caso de carburador. Pode ser que muita gente nem saiba o que é carburador. Carburador é um componente, uma parte do motor do carro, em que os carros mais novos não apresentam mais isso, né? Os carros até a década de 90, todos, em sua grande maioria, apresentavam um carburador, que foi substituída pela injeção eletrônica. Então, aquela famosa ideia antiga de esquentar o carro, né, para que o carro funcionasse bem, era da época ainda do carburador. Hoje, com a injeção eletrônica, ele consegue perceber bem qual é a quantidade exata, lá, a mistura exata de ar e combustível, e com isso o carro funciona de maneira mais clara. Vejam que é uma tecnologia que surgiu e que fez com que a forma injeção eletrônica entrasse no nosso idioma e uma outra forma como carburador deixasse de existir. Então, no caso aqui por um evento histórico, por um fato histórico, mas há outras coisas que acontecem sem muita explicação. O termo blackout, por exemplo, que significa, né, a queda de energia, é um estrangeirismo que era muito utilizado antigamente e que hoje não se usa mais. Hoje a gente usa o termo apagão. Por que não se usa mais blackout e por que se usa apagão? Não há, como eu já falei, uma explicação clara. É simplesmente os falantes da língua mostrando como que eles querem utilizar essa língua, né? Escolhendo as suas palavras, e não há lei que possa definir. Então não adianta você criar uma lei, por exemplo, proibindo estrangeirismos. Essas leis que proíbem estrangeirismos não têm força. Por quê? Porque os falantes da língua é que definem como ela será no futuro. Nesse estudo prático, orações, uso de conectivos, veremos como que algumas palavrinhas conseguem ligar partes do texto e dessa forma ir definindo os sentidos, né? Alterando algumas palavras, você pode alterar o sentido da expressão. Observe o seguinte trecho e a gente já vai analisar. Todo mundo que navega deixa um grande rastro digital por onde passa, o número de IP. Se eu o vinculo a você, cria-se uma completa sociedade de controle, diz Sérgio Amadeu, professor de Cybercultura do mestrado de Comunicação e Tecnologia da Faculdade Casper Libero. A preocupação aumenta porque corporações começam a cruzar dados para traçar o perfil dos usuários e vendê-los à publicidade. Quem digita viagem em uma mensagem do Gmail, ferramenta do Google, vê surgirem anúncios laterais de hotéis e companhias aéreas. O robô olhou, mas se ele pode olhar, qualquer pessoa pode, diz o professor. O cenário não chega a ser catastrófico. Se o Facebook vender os dados das pessoas, elas vão migrar para outro sistema, então não há interesse nisso. Não é algo que se possa vislumbrar a curto prazo, diz o doutor em Sociologia, André Lemos, professor da Universidade Federal da Bahia. Os professores aí comentam o que a gente pode chamar de efeitos colaterais do uso da internet.
né, algumas consequências dessa nova tecnologia. Vamos responder algumas perguntas para ter a compreensão total do texto. As opiniões presentes no texto são convergentes ou divergentes? A opinião deles é divergente, né? Eles têm opiniões divergentes sobre o assunto. Para compreender isso, vejam a próxima pergunta. Qual é o argumento fundamental de Sérgio Amadeu na defesa de sua ideia? O professor Sérgio Amadeu alerta para o perigo que é esse rastro que a gente vai deixando na internet. Como todos os computadores são identificados por um IP, né, um internet protocolo, um protocolo de internet, então quando a gente entra num site, o dono do site tem como saber quem entrou, ou pelo menos pelo código, quem é o dono daquele computador. Então a gente vai deixando rastros e conforme as palavras que vão aparecendo, também eles podem entender qual é o nosso perfil, do que a gente gosta. Isso seria um perigo, na opinião do professor, porque se uma máquina pode ver, qualquer pessoa teria acesso a essa opinião. Qual é o argumento fundamental de André Lemos na defesa de sua ideia? Já o professor André Lemos afirma que os próprios usuários fariam o trabalho de filtrar esse tipo de site. Então, se alguma sociedade, se algum tipo de serviço vender as informações das pessoas, as pessoas deixarão de utilizar aquele serviço. E aquele serviço perderá usuários. E não é interessante para nenhum dono desse tipo de serviço ou dono de um site perder usuários. Então, há uma autorregulação. Os próprios usuários da internet acabam definindo os rumos da organização desses grupos. Reparem no trecho do texto em que está dito assim: se eu o vinculo a você, cria-se uma completa sociedade de controle. Nós temos duas orações aí. Uma delas, eu o vinculo a você. A outra cria uma sociedade completa de controle, né? Uma completa sociedade de controle. São duas orações. Qual é a palavra que relaciona, que liga essas duas orações? É a palavra se, né? E ela dá uma ideia, que é uma ideia de condição. Então, se eu o vinculo, né, eu crio isso. Se eu não vinculo, eu não crio isso. Há uma condição estabelecida entre essas duas e representada pela conjunção. Agora vamos tentar imaginar essa mesma frase com uma outra conjunção, né, também condicional. Qual que a gente poderia utilizar aí? É a conjunção caso. Então, caso eu o vincule a você, cria uma sociedade, né, de controle, uma completa sociedade de controle. Eu posso substituir a conjunção se pela conjunção caso. Já no trecho, mas se ele pode olhar, qualquer pessoa pode, nós temos a palavrinha mas aí, que estabelece uma oposição forte. Por que uma oposição forte? Quando a gente tem a presença dessa conjunção mas, dá-se um destaque maior ao que vem depois da conjunção, ao que está com a conjunção. Então vem uma ideia anterior. Quando aparece o mas, dá-se um destaque maior ao que vem depois dele, né? Mas se ele pode, qualquer outra pessoa pode. Pensa numa campanha eleitoral em que as pessoas falam de um candidato. Ele é honesto, mas não tem competência. Você imagina que essa pessoa vota nesse candidato ou não? Não vota, né? Porque o que ficou marcado, o que ficou forte aí, é que ele não tem competência. Agora, uma outra pessoa falaria assim: ele não tem competência, mas é honesto. Então, a gente nos leva a pensar que ele pode votar, porque a principal característica que fica evidenciada nessa fala é que ele é honesto. Então, essa conjunção mas dá essa ideia aí, reforça o que vem depois, né? Dá uma ideia de oposição. E ela pode ser substituída por outras conjunções. Né? Mas, porém, contudo, todavia, é interessante a gente saber trocar conjunções para que não haja uma repetição desnecessária de palavras no texto. Essa variação vocabular, essa variação de conjunções é bem importante e torna o nosso texto muito mais elegante. A gente poderia dizer, porém, se ele pode, qualquer pessoa pode. Contudo, se ele pode olhar, qualquer pessoa pode. Entretanto, se ele pode olhar, qualquer pessoa pode. No entanto, se ele pode olhar, qualquer pessoa pode. Todavia, se ele pode olhar, qualquer pessoa pode. Vejo que essa variação, quantas possibilidades, dando o mesmo sentido. Daí cabe a você escolher qual é a conjunção mais interessante, mais adequada para o seu texto. Já no trecho, se o Facebook vender os dados das pessoas, elas vão migrar para outro sistema. Então, não há interesse nisso. Tem duas conjunções importantes aí. Primeiro, a condicional,
né? O C. Se o Facebook vender os dados das pessoas, o que vai acontecer? Tem uma consequência. Então, se ocorrer isso, elas vão migrar para outro sistema. E na sequência a gente tem ali um então. Então não há interesse nisso. O que vem com esse então? Vem uma conclusão. Ó, se ele vender, as pessoas vão sair? Opa, então a gente tira uma conclusão a partir dessa ideia, dessas duas ideias ali. Então não há interesse. Ou seja, o Facebook provavelmente não fará isso. Como que a gente pode reescrever esse trecho? Alterando as conjunções. Você troca, por exemplo, a conjunção se por caso. E qual seria uma outra conjunção conclusiva? Uma outra conjunção que daria a ideia, né, de conclusão. Além do então, pode ser logo, pode ser o portanto. Né? Como ficaria? Caso o Facebook venda os dados das pessoas, elas vão migrar para outro programa. Portanto, não há interesse nisso. O estudo dessas conjunções, desses conectores, né, essas palavras que ligam orações, se dá importante por dois motivos, principalmente. Primeiro, você consegue compreender melhor o texto. Você tem a noção clara do que significa aquela conjunção, a compreensão do texto, a interpretação daquele texto vai ser melhor. E o segundo, que você passa a escrever melhor também. Você pode variar as conjunções, não fica preso a apenas um tipo de conjunção. E além de você poder variar tudo, o seu texto vai estar mais claro. Você vai colocar a sua ideia de maneira mais objetiva no texto. No estudo prático, formação de palavras, neologismos, nós estudamos fatores de coesão, especialmente ali na relação entre a palavra, o termo todo, né? A presença ou não de artigo, que pode mudar o sentido de um trecho, né? E formação de palavras, como o termo eiro lá, interneteiro, poderia criar, o micreiro, né? Pode criar alguma palavra. A gente com isso treinou a habilidade 2, que é recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. No estudo prático, variações linguísticas e informática, nós estudamos, né, tese e argumentação, por conta da opinião dos professores, das pessoas lá sobre o internetês, né? Nós vimos qual é a tese, ou seja, qual é a opinião que eles tinham e como eles argumentavam, como defendia essa tese. E também vimos a formação de palavras, né? Como criam algumas novas palavras. No caso, lá especialmente por conta do ambiente de internet, alguns termos relacionados a isso, dentro da própria possibilidade da língua portuguesa. Com isso, a gente treinou a habilidade 22, que é relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. No estudo prático, formação de palavras, estrangeirismos, a gente estudou principalmente o léxico, né? O que é léxico? O vocabulário, as palavras de um determinado idioma e vindo nessas palavras principalmente de estrangeirismos, né? Como essas palavras estrangeiras podem contribuir e não acabar com a nossa língua, pode sim formar novas palavras. Era o exemplo do verbo tuitar, né? Que foi formado a partir desse empréstimo de uma palavra de outro idioma. E com isso a gente viu como se formam, né? Por um processo aí de colocando o ar, o verbo Twitter, né? A palavra Twitter vira tuitar. Com isso a gente conseguiu treinar a habilidade 29, identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias da comunicação e informação. No estudo prático, orações, uso de conectivos, a gente aprofundou o estudo em tese e argumentação, com a opinião de 2 professores ali sobre os efeitos da internet e o uso dela, e nós pegamos trechos desses textos para ver o uso de conectivos, como essas palavras vão organizando, vão dando o sentido para as frases, né? Vão dando a noção clara que a gente pode ter daquela frase. Com isso, a gente treinou habilidade 3, relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Habilidade 4, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.
Espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha aprendido um pouco mais sobre formação de palavras e variação linguística, e eu espero você na próxima aula de linguagens, códigos e suas tecnologias.